Salve nono ano, geografia de novo, vamos lá. Hoje a gente vai ver a habilidade que tem a ver com análise de utilização de recursos naturais, energéticos, né? De cadeias industriais. Por que que isso é importante para a gente? Porque a gente está vivendo num tempo, né, principalmente agora, em que já está dito, né, que o petróleo ele está para acabar. Né? Ele tem lá um tempo de duração curta, né, para a nossa sociedade. Então, nada mais justo que a gente discutir essa situação, essa condição, né, para a nossa sociedade e a influência disso nos lugares em que isso aí for aplicado, tá? Aqui. Primeiro a gente vai falar de cadeia industrial. A gente sabe que a indústria ela é responsável por grande parcela do PIB, né? De toda a riqueza que é produzida no mundo, tá? Então, a cadeia industrial, né? O que é a cadeia industrial? A gente considera a cadeia industrial tudo aquilo que está envolvido, desde a captação da matéria-prima, né? Até a distribuição de um produto. Então, todo esse processo, todas essas fases que estão dentro dessa característica aqui, né? Dentro da coleta de matéria-prima e da distribuição, fazem parte do que a gente entende por cadeia industrial, né? Porque está relacionada com a indústria, né? Inclusive o comércio, professor, inclusive o comércio, né? O que o comércio comercializa? Produtos industrializados, né? Lógico que tem segmentos que vão comercializar outros produtos, mas o geral nosso são produtos industrializados, produtos beneficiados, né? De alguma maneira, ou embalados, né? Ou tratados de alguma outra forma, mas todos passam pelo crivo de uma indústria, né? De um processo industrial, né? Dentro de uma cadeia produtiva. Então, mas é essa cadeia produtiva que ela coloca a nossa sociedade numa certa ameaça, né? A forma que essa cadeia produtiva ela se comporta. Então, lá da coleta da matéria-prima até a distribuição, tem um gasto, há fases de gasto energético muito grandes, há fases, né, de perda muito grande, de desperdício muito grande de produtos, de matérias, né, de recursos humanos e tudo mais. Por quê? Porque a nossa sociedade entende que o lucro, ele desculpa todas essas falhas que a gente acaba demonstrando numa cadeia industrial, numa cadeia produtiva, inclusive as perdas ambientais, né? Então, a gente está num perfil degradador, né? Nós já falávamos sobre isso daí, nós estamos num perfil degradador. Novamente, né, vocês que já viram isso aí no 8º ano, a questão não é se o capitalismo é ruim, se o socialismo é bom, a questão é a forma, né? Nós da geografia e vocês agora que são geógrafos também, a gente analisa o espaço geográfico através de forma, função, estrutura e processo. Se a gente considerar esses 4 elementos, a gente começa a perceber mudanças de um lugar para o outro, né? Transformações de um lugar para o outro, demandas, né? Necessidades de um lugar para o outro. Então, a cadeia industrial, essa cadeia produtiva, né? Que envolve todas as fases, aí, inclusive a da distribuição, a gente vê que ela está se desgastando de alguma maneira. Está impondo um desgaste para a sociedade também. Não é possível a gente, por exemplo, estar na sociedade brasileira, que produz comida para o mundo, a gente ter 30, 40 milhões de pessoas passando fome, né? Então, o que é isso? Isso não é também falha na concepção da cadeia de produção de alimentos, né? De distribuição de alimentos, né? Então, passado a cadeia industrial, né? Lembrando que, falando especificamente da cadeia industrial, a gente tem que falar de fonte de energia, né? Por que é importante isso aí, professor? Porque é lá que gasta bastante energia para manter a sociedade da forma que ela é. Qual o perfil básico ou um dos perfis que eu poderia estar apontando, né, como característica da nossa sociedade? Consumo. Né? A partir do consumo que a gente está medindo determinados indicadores. É um país que consome bastante, a gente pode considerar um país rico, um país com alta renda, né? A gente pode considerar. Professor, mas isso quer dizer então que os Estados Unidos, a Alemanha, a Dinamarca são ótimos países pelos indicadores, né? Mas a gente não pode esquecer que na Alemanha tem analfabeto também, por exemplo, né? Então, todos os países têm problemas, né? Cada país da sua maneira, uns de menor intensidade, outros de maior intensidade, mas todos com seus problemas. Então, são indicadores, né? O consumo é um deles. Então, se a gente tem um consumo alto, falando de produtos industrializados, por exemplo, a gente vai ter um consumo alto também da energia. A gente vai ter uma necessidade maior de energia. A gente está falando de uma sociedade complexa, né? Que o uso da energia é presente, é constante. Imagina nós agora, nessa pandemia, se não tivéssemos a energia elétrica para poder estar gerando toda essa relação que a gente está estabelecendo. Esse contato, esse esforço, né? Da gente estar presente para o segmento da educação e para outros segmentos também. Então,
A energia ela é indispensável, mas a cadeia produtiva ligada à industrialização, ela é bastante importante, né? Se a indústria para por falta de energia, a gente deixa de consumir, deixa de gerar riqueza, né? Nós vamos ter que ajeitar uma outra condição de sociedade, né? E como é que vai ser essa sociedade? Não sei. Não deve ser muito boa nos primeiros anos, né? E até a gente se adaptar, também não vai ser muito bom. Porque a gente tem uma dificuldade com essa transformação de comportamento, né? Sair de uma fase para entrar na outra, porque mudar é difícil mesmo, né? A adaptação é difícil. Por isso que a gente escolhe, muitas vezes, permanecer na mesma posição, por exemplo, né? Então, na questão energética, né? Considerando a cadeia industrial, né? De produtos industrializados, são os maiores consumidores de energia, né? Naquela forma que a gente já destacou, a gente vai ter as fontes não renováveis. Aí que está o negócio. A renovável, a principal, a mater, né? A matriz, a mãe, é o petróleo, né? Professor, é bom isso? Pô, é da hora. Só que a forma, de novo, lembra lá dos 4 elementos de análise, a forma, de novo, ela pode ser questionável, né? Não é porque a gente tem o petróleo lá e ele oferece para a gente uma certa facilidade, né? Uma certa comodidade, né? De viver em sociedade, da economia se desenvolver, que só usar o petróleo é bom, né? Nada que a gente fique espremendo muito, né? Nem o limão. Vai sair muita coisa boa depois que você tirar o caldo, né? Então, a gente não tem muita condição de falar que usar o petróleo na forma que a gente está usando, desse jeito, né? Até estagnar ele por completo daqui a 50 anos, por exemplo, é uma boa saída para a gente poder estar falando de mudança, né? Porque a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, a maior participação na produção de petróleo, né? A maior participação no consumo de petróleo está nos Estados Unidos, né? Então, esse tipo de perfil interessa para o mundo, porque está fácil, né? Entre aspas, porque já faz tempo que está sendo feito daquela forma, e assim está sendo, e vamos que vamos, né? Só que a gente está entrando num momento, num período aqui agora, né? Principalmente esse, que é importante a gente refletir bastante sobre tudo, e que é questionável se tem que ser assim a utilização do petróleo. Se os Estados Unidos, por exemplo, precisa estar lá no Oriente Médio da forma que ele está agindo lá, né? A gente sabe que, por exemplo, ele não precisava ter invadido o Iraque, né? Mas ele foi lá e invadiu o Iraque. E tomou o Iraque. Ah, por quê? Por causa da democracia? De jeito nenhum, né? A Venezuela está aí também, por que ninguém entra? Né? Assim, não é por benevolência de ninguém, não é porque não tem interesse ainda. A hora que tiver, com certeza vão arrumar uma desculpa, né? Ah, professor, mas isso é mal? O mundo faz isso. Isso se chama geopolítica, né? Pode não ser as coisas mais bonitas para a gente poder estar entendendo na questão política do mundo, mas é como está acontecendo. Agora, a mudança disso aí é questionável, né? A gente pode, nesse entendimento, promover determinadas contribuições, né? A gente pode ajudar a transformação numa coisa melhor, mas é assim que está funcionando. Então, a matriz energética principal é o petróleo. Os Estados Unidos, ele consegue dominar esse mercado por enquanto, né? A China vem em segundo lugar. Então, o petróleo, da forma que ele se encontra disponível, na forma que os Estados Unidos vai lá para poder estar investindo, né, interferindo, tá bom, né? Gera uma economia enorme para os Estados Unidos, né? E os outros países agregados a ele também. Então, o petróleo é uma indústria que move uma riqueza enorme no mundo. Por isso que tem uma resistência no abandono ou na diminuição desse tipo de combustível, né, desse tipo de fonte de energia no mundo, porque isso daí vai implicar perda financeira para alguém, né, ou para alguns países. E o capitalismo, assim, a defesa dele é pelo lucro mesmo, né? A ideia do capitalismo é pelo lucro, né? Quem que vai abandonar um perfil de ganhar dinheiro, né, de lucro excessivo, de poder, dominação? Vou pensar na energia eólica. É difícil, né? Vai ser bastante difícil. Mas, de qualquer maneira, hoje a gente tem dominando o mercado, né, nessa base industrial, nessa utilização dessa fonte não renovável de energia, né? Isso aí vocês já viram lá no 6º ano, de Estados Unidos e China. Coincidentemente, são os países aqui, o primeiro e o segundo, né? Estados Unidos primeiro, PIB no mundo, China segundo, PIB mundial. Vai mudar isso aí, professor? Vai. A China vai logo vai ser o primeiro, né? E vai ser por causa do uso de petróleo? Olha, provavelmente não. Provavelmente não, porque esse modelo ele já está se estagnando. A China já está repensando a forma dela produzir, né? Ela tem essa capacidade, né? Por quê? Porque ela consegue mobilizar mais gente. Por quê? Porque ela tem mais controle. Por quê? Porque ela é comunismo.
porque eles têm lá uma doutrina já específica para lidar com aquela realidade. Senhor, isso é bom? A gente vai ver daqui a 30 anos, né? Mas é o que está sendo apontado para o futuro, né? Bom, a gente falou de fontes não renováveis, falamos do petróleo nessa utilização, né, envolvida na cadeia industrial. A gente ainda está nesse assunto, nós estamos considerando essa cadeia produtiva industrial, porque é uma sociedade urbana e industrial, né? A gente tem muita gente nas cidades, as cidades estão crescendo e ela é predominantemente industrial, né? Ok. Então a gente vai estar falando de fontes renováveis. Só que para a gente falar de fontes renováveis, aquelas que se renovam, né? Vocês já viram no 6º ano, a gente tem que falar de transição, né? A gente tem que falar de uma mudança, né? Não vai adiantar a gente estar falando de fontes renováveis e deixar ela no papel. A importância exata da utilização das fontes renováveis é a gente perceber que a gente precisa estar dando passos para poder chegar onde se precisa, né? Se eu estou falando para vocês que daqui a 40, 50 anos o petróleo vai estar exaurido, professor, vai durar mais. Não se sabe. O que se tem de estudo oficial aí, divulgado em livro, em artigos, são 50 anos. Pode ser que tenha uma reserva escondida aí, que o pessoal esteja escondendo aí por questões estratégicas. Mas mesmo assim, vai acabar, né? De um jeito ou de outro vai acabar. Professor, vai durar 100, que dure 100. Vai durar 200, que dure 200. Mas não vai durar muito mais que isso, né? Porque a gente está numa sociedade consumista, né? E o pior de tudo é a gente saber que tem mais reserva de petróleo e a gente ainda continuar na mesma forma de utilização disso, né? Esse é o grande problema nosso, é esperar as coisas acabarem para a gente tomar ação, uma atitude. Nós temos um tempo aí hábil, né? Para a gente poder fazer essa transição. Sair de um ponto em que a gente está vendo as falhas que esse ponto aí proporciona para a gente ir para um outro lugar, né? A gente não pode deixar de aprender o que a gente está aprendendo agora com essa questão do petróleo, né? Porque é conhecimento válido, mas a gente tem que colocar a nossa força, a nossa ciência, tudo em outro lugar. Então, a transição, esse deslocamento de comportamento, ele é importante. E não é só na questão energética, né? Se a gente pensa, por exemplo, que dá para usar mais eólica, mais biomassa, a gente desenvolve um comportamento nesse sentido, né? O cara que estiver pensando nisso daí, ele vai pensar 10 vezes antes de jogar um saco de papel no chão, por exemplo, porque faz parte de um processo comportamental, né? Então, a transição ela é importante que seja considerada. Só que para essa transição acontecer, a gente precisa de inovação. O que é inovar? Inovar é mudar, né? Com coisa nova. Professor, e as coisas velhas? Nunca a gente deixa para trás o que a gente aprendeu. Sempre é útil. Não existe esse negócio de, o tradicional não é bom. Não. Foi a partir do tradicional que deu para pensar numa coisa nova, né? A gente não pode desconsiderar e desmerecer o que a gente aprendeu. Nunca. Mas a gente pode melhorar isso, né? Colocando coisa nova sobre o conhecimento velho. Isso é possível, né? E como que a gente vê essa possibilidade? Da tecnologia. Então, a tecnologia é uma ferramenta que a gente pode usar para poder melhorar aquilo que a gente fazia do jeito anterior, né? Senhor, dá para a gente colocar tecnologia para gerar energia? Dá. Biomassa, eólica, né? Estudar mais, investir mais em ciência e pesquisa. Tudo isso daí vai fazer com que a gente possa, né, realizar essa transição de fontes não renováveis, né, que gera desigualdade, que gera uma série de problemas mundiais, para uma outra fonte de energia, né, uma outra forma de gerar energia. Professor, mas essas fontes renováveis, elas podem gerar problema igualzinho o petróleo? A gente não sabe. Aí que está a questão. Mas não é porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer que a gente tem que deixar de fazer, né? A gente precisa ir ajustando essas características novas, atuais e as futuras, para a gente poder ver o que pode ser feito. O que não pode é a gente deixar de fazer, porque não sabe o que vai acontecer, né? Porque condição de fazer hoje a gente tem, tá bom? Então, até a próxima, pessoal.